Oremos. Obrigado a Deus pela leitura da Tua Palavra. Te pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, de maneira que possamos compreender esta palavra e que ela possa se tornar verdade nas nossas vidas. Sê Tu propício a nós, que somos tão limitados para compreender estes mistérios e mais limitados ainda para sermos por nós mesmos transformados. Opera em nosso meio, opera em nossos corações, em nome de Cristo Jesus. O texto sagrado é um texto bastante conhecido como o texto da grande comissão, momento final que Jesus, após a sua ressurreição, depois de ter caminhado com os seus discípulos, depois de ter ajustado alguns ensinamentos, chamado os seus discípulos à ordem, ele transfere a sua responsabilidade, ele transfere o seu poder, ele outorga aos seus discípulos a missão que até ali ele encabeçava. Mas a partir do momento em que aquele poder, aquele espírito que o empoderava, que o revestia e estava nele, é transferido, é outorgado, é transformado em uma ordem de ação, aquela responsabilidade passou a ser então da igreja, dos discípulos. Essa é a nossa missão. É para isso que a igreja de Cristo existe, para darmos continuidade à obra que Cristo iniciou enquanto esteve aqui na terra, de fazer conhecido o Evangelho, de anunciar as boas novas, de cumprir aquilo que o profeta Isaías falava, do ano aceitável do Senhor, do tempo oportuno, da era da salvação. E aí Jesus depois foi assunto aos céus, e hoje o seu papel ao lado direito de Deus Pai é o papel de intercessor dos santos. Ele intercede por nós, ele é a causa da nossa perseverança. O nosso papel é o papel que ele exercia quando estava na terra: anunciar o Evangelho da salvação, anunciar a libertação aos cativos, cura aos enfermos, anunciar a vida eterna. E nós sabemos que essa ordem, por ser uma ordem, não é uma opção para o cristão. Não nos é apresentado aqui não nos é apresentada aqui uma situação em que nós podemos optar ou não optar. Aqui nos é apresentada uma ordem. Se é uma ordem, o que cabe a nós é cumprirmos essa ordem. Nós falamos muito sobre missões. Há poucos minutos estávamos ali conversando, eu, o Alexandre e o Marcos Alessio, falando sobre missões. E eu tenho muitos amigos que são missionários. A igreja de onde eu tenho origem é uma igreja muito missionária, fruto de um despertamento do Senhor lá nos anos 80. Graças a Deus o Senhor visitou aquela igreja, a igreja presbiteriana 12 de agosto, e era uma igreja pequena, uma igreja local, muito voltada para eles mesmos ali, e por uma visitação tremenda do Espírito Santo de Deus, eu creio que nós vivemos ali um avivamento nosso local,
porque os frutos desse avivamento são conhecidos, que é o despertamento da igreja para o compromisso que ela tem com o anúncio do Evangelho. Aquela igreja cresceu muito e ela se tornou uma igreja missionária de fato. Lá, missões não é um cartaz colado no mural. Missões não é um tema que a gente trata no final do ano ou em qualquer outro momento. Missões faz parte da vida da igreja. Nós somos uma igreja missionária, nós conhecemos missionários. A nossa igreja gerou muitos missionários e alguns deles estão fora, nos campos, como nós chamamos, transculturais. Nós temos missionários na África, nós temos missionário na Ásia Central, nós temos missionário na Europa, nós temos missionário entre os indígenas aqui no Brasil, todos eles frutos da igreja, frutos desse momento. E nós falamos muito e apoiamos e fazemos missões de outras formas. Esses são aqueles missionários que nós pensamos, olha, Deus chamou fulano para ser um missionário. Isso é fato. Deus dirige alguns pastores, alguns irmãos e irmãs para o trabalho transcultural, o trabalho missionário, ou também um trabalho de missões urbanas. Mas não é isso necessariamente que o texto está falando. O texto está falando de uma ordem missionária não necessariamente específica para um determinado local, para um determinado crente, mas de uma ordem missionária para toda a igreja. E é bom que nós pensemos isso, porque a nossa tendência é, entendendo que alguns são chamados para os campos lá fora, terceirizarmos esta responsabilidade e dizendo assim, não, nós fazemos missões. Como? Nós apoiamos o irmão que está lá na África e lavamos as nossas mãos. Ainda que tenhamos que apoiar com os nossos recursos, investir recursos em missões, não migalhas em missões, como tristemente é uma realidade no nosso meio, ainda que tenhamos que apoiar com muita oração, ainda que tenhamos que apoiar com o envolvimento pessoal, ligando para esses irmãos, falando com eles, não esquecendo deles, o texto está falando de missões no sentido ainda mais amplo, de uma responsabilidade que é dada a cada um de nós. Você que está me ouvindo e eu somos missionários, porque essa ordem nos foi dada. O Senhor disse que aquele Espírito que o revestia era o Espírito que iria nos habilitar para fazer a sua obra, para tornar o seu Evangelho conhecido. E Ele não nos deu a opção de aceitar ou não aceitar. Ele nos deu uma ordem e Ele vai nos cobrar um dia pelo cumprimento desta ordem, porque essa ordem ela tem valor, como diz o texto sagrado, até a consumação dos séculos. Portanto, meus irmãos, essa palavra é uma palavra para nós. Nós precisamos entender verdadeiramente que somos missionários, que a igreja é uma igreja em missão. No meio teológico, no meio missiológico, se trabalha o conceito do Missio Dei. Deus é um Deus em missão, porque desde que Ele decidiu se revelar ao homem, toda a história da salvação é um Deus que vai na direção do pecador, é um Deus que busca, é um Deus que Ele envia a si mesmo. A palavra missio vem disso, de envio. E se nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos entender que esse é um estilo de vida que se deve assumir, porque o Senhor ordenou que assim o fosse. Estávamos conversando, eu disse há pouco ali, e se falando como é que se faz evangelismo, como é que se deve fazer, será que nós vamos ter que ir para o calçadão, tocar violão, subir num caixote
ir lá e distribuir panfletos. O método muda com o tempo, porque isso é fato. Há estudos, irmãos voltados para essa área da eclesiologia têm estudado que os métodos variam. Quem sabe num Brasil mais rural, esse método de evangelizar nos calçadões, evangelizar nas esquinas, evangelizar de porta em porta, surtiu muito efeito. De fato, surtiu. Porque as pessoas há anos atrás abriam a sua porta para um estranho. As pessoas há anos atrás paravam num calçadão, porque a vida não era tão agitada, para ouvir o que se dizia. Mas hoje as pessoas não abrem portas para os estranhos. Hoje as pessoas não param para ouvir. Não estou dizendo que esses meios não possam alcançar, porque alcançam, porque Deus é gracioso e alcança como Ele quer, quando Ele quer. Mas eu estou dizendo que a igreja precisa estar antenada, entendendo que a palavra de Deus não muda, mas o tempo muda. A forma como nós nos comunicamos com as pessoas, essa forma muda. Nós precisamos fazer uso dos recursos que os tempos têm nos oferecido. Há outras formas de fazermos, não descartando essas formas, mas entendendo outras formas que se coadunam mais com a realidade. Hoje, por exemplo, se fala muito no chamado evangelismo relacional. No meio dos estudiosos, e isso é o que hoje está em voga. Se nós olharmos, por exemplo, as igrejas sérias, não esses movimentos neopentecostais aí, mas as igrejas sérias, igrejas históricas, igrejas de bom lastro teológico, as igrejas que mais têm crescido são as igrejas que têm investido no evangelismo relacional. O trabalho, por exemplo, com grupos pequenos ou células, um trabalho excepcional. Não é você que vai bater na porta do estranho para falar de um Jesus Cristo, que o estranho não conhece, porque também não conhece a você. Mas é você que abre a sua casa e traz as suas pessoas de relacionamento mais próximo, e ali ela é acolhida, e ali ela ouve o Evangelho, e ali ela ouve a palavra de Deus da boca de um conhecido, e ela vê a palavra de Deus através de gestos de bondade, de cuidado, naquilo que nós chamamos de grupo pequeno, de célula. Essas igrejas que têm crescido hoje, elas têm utilizado muito este recurso, e aqui eu vou citar só algumas do nosso meio presbiteriano. Igreja Presbiteriana de Manaus, possivelmente a maior igreja no Brasil, das maiores igrejas do Brasil presbiteriana. Nós temos a igreja, eu acho que a Semear trabalha com isso lá, a Igreja Presbiteriana Semear de Brasília, que ela iniciou inclusive nem se preocupando com estrutura física. Ela se preocupou com igreja, pessoas. Primeiro eles vão conquistar igrejas, pessoas, depois a estrutura física. Eles começaram se reunindo no hotel. A igreja que eu pastoreei 8 anos e meio lá em Aracaju foi o mesmo projeto. Nós começamos no hotel, foram 20 membros no hotel, e de repente a igreja cresceu. Quando ela cresceu muito, aí agora nós precisamos de uma estrutura. Também trabalhávamos com grupos pequenos. A 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma potência, uma agência missionária, grupos pequenos. Comunidade Presbiteriana Chácara Primavera de Campinas, uma igreja que tem trabalhado com grupos pequenos. E eu tenho certeza que aqui eu teria muitos outros exemplos. O evangelismo relacional. Mas ainda assim, meus irmãos, isso é método. Isso é método. A grande questão é que as igrejas que entenderam que esse chamado é urgente, é para os nossos dias, elas se preocuparam, antes de tudo, não com o método, não com a estrutura física, mas elas se preocuparam antes de tudo com a mentalidade.
mudança de cultura, mentalidade. Eles começaram a entender que nessa urgência, pelo anúncio do Evangelho, eles não podem marcar passo, eles não podem viver como se o reino fosse deles, mas que esse reino é para tantos quantos o Espírito Santo de Deus ainda vai alcançar, é para os eleitos de Deus que ainda não foram alcançados, e eles sentem que a igreja foi feita para fora, para aqueles que ainda não foram salvos, e eles é que precisam ser a prioridade das suas vidas. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Essa ordem é para que nós saiamos, façamos discípulos e os ensinemos a guardar tudo aquilo que Jesus ensinou até que Ele venha. Houve uma mudança de mentalidade. E quando há essa mudança de mentalidade diante do Senhor, para cumprir a ordem do Senhor, em obediência ao Senhor, o livro de Atos nos diz o que vai acontecer, e o Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Há alguns anos, o reverendo Augusto Nicodemos escreveu um texto, e eu acho interessante ter sido ele quem escreveu, falando sobre a realidade da igreja presbiteriana, e ele vai desconstruindo alguns princípios que são nossos, bem presbiterianos. Um dos princípios nossos é assim: não, nós não nos importamos com quantidade, o nosso valor é a qualidade. Aí ele diz o seguinte: isso é desculpa de gente que não trabalha, não se dispõe a evangelizar, e para não passar vergonha diz assim: não, nós somos poucos porque nós primamos pela qualidade. Ele se desculpa, porque qualidade gera quantidade. Boas plantas dão bons frutos enchem celeiros. Senão nós passamos a pensar que tudo que é bom é minguado, é raquítico, é pouquinho. Não! Lógico que a igreja não precisa entrar nessa loucura que foi também lá do final dos anos 90, do movimento de crescimento de igreja, um padrão americano quase empresarial de crescimento, que era crescer a todo custo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que uma igreja que tem a mentalidade de viver para fora, de anunciar o reino para o mundo, ela é uma igreja naturalmente saudável, ou seja, uma igreja de qualidade, que naturalmente vai experimentar o crescimento, a quantidade. Mas tem que haver mudança de mentalidade. Não pode ser uma igreja ensimesmada, sob pena de estar cometendo grande pecado, o pecado de não obedecer às ordens do Senhor. E aqui eu quero falar de 2 pontos breves. Primeiro, para que nós sejamos essa igreja, é preciso que nós que aqui estamos vivamos de fato o Evangelho. Se o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas, nós precisamos ser aqueles primeiros que experimentam esta nova vida. Não é ser mero frequentador de igreja, não é simplesmente achar que ter o teu nome no rol de membros da igreja significa muita coisa. O teu nome pode estar no rol de membros da igreja, mas pode não estar no rol de membros do livro da vida. E esse é que é importante. É ter consciência de que você nasceu de fato de novo. O poder de Jesus deu-me de fato uma nova vida. Essa é uma consciência que cada um tem que ter. Nova vida é algo novo. Não é estar na igreja, mas com as velhas condutas. Não é estar na igreja, mas ser conduzido carnalmente. Não é estar na igreja, estar no rol de membros, mas não ver e nem se esforçar para uma transformação de conduta, de caráter, para uma vida santa. Isso não é nova vida, isso não é fruto do Evangelho, isso não é qualidade, isso não traz quantidade. Então eu só posso anunciar
com essa autoridade que Cristo me deu, se eu experimentei essa autoridade, que é o poder de Deus para a minha vida, através de uma ação tremenda do Espírito Santo de Deus. Mudança de vida, conversão, crer naquilo que nós estamos anunciando, crer naquilo que nós estamos pregando, viver aquilo que domingo após domingo nós ouvimos, lemos, estudamos. Eu só posso ser uma igreja missionária se eu tenho convicção de que esse evangelho me alcançou e transformou a minha vida. Jesus Cristo diz que Ele recebeu aquele poder e Ele nos outorgou este poder, e este poder tem que transformar vidas. Mas o outro ponto é que é necessário apresentar um evangelho transformador de vidas. É isso que o texto está dizendo. O verdadeiro evangelho, ele acolhe o pecador, mas o pecador não pode continuar na vida de pecado. Isso é bom se falar, porque hoje nós temos ouvido falar de um evangelho meio água com açúcar. Ele não apresenta nada novo. É o evangelho do vale tudo em nome do amor. Deus é amor, então Ele aceita todo tipo de comportamento. Você já deve ter falado, e eu também já falei, e você também já deve ter ouvido aquela frase que diz assim: Deus ama o pecador mas abomina o pecado, né? Mentira! Deus odeia o pecador e Deus odeia o pecado. Porque essa ideia de que Deus ama o pecador e abomina o pecado, parece que o pecado é apenas uma ideia. Então a ideia de pecado, de desvio da lei, aquela ideia, o conceito, Deus abomina. Mas o camarada que vive em pecado, Deus está tolerando, porque Deus é quase um hippie, paz e amor. Não! Quantas vezes nós vemos na Bíblia, de capa a capa, a mão de Deus pesando sobre o pecador impenitente. E não é só coisa do Velho Testamento, não. É coisa do Novo Testamento. Ananias e Safira, você vai lembrar. Mas se for pouco exemplo, vai ver o que é que Paulo fala lá aos Coríntios, quando Paulo vai fazer a correção acerca dos desvios de condutas na ministração da ceia. Ele diz: é porque vocês não estão discernindo o corpo, não estão corrigindo as próprias vidas, que há entre vocês muitos o quê? Muitos enfermos e não são poucos os que dormem. E ali dormir é morto mesmo. Essa ideia de que eu tenho que anunciar o evangelho, mas vamos apresentar um evangelho assim mais light, mais tranquilo. Um evangelho que não propõe mudança de vida não é evangelho. É como você oferecer veneno para quem já está envenenado. A gente tem que oferecer um antídoto. E aqui o meu discurso não é um discurso de que o cristão tem que estar andando agora com mão de faca, dedo em riste, apontando e acusando os outros. Não, tem que anunciar com amor e com graça, mas não pode omitir a verdade. Deus abomina o pecado, Deus abomina o pecador. Deus quer que o pecador chegue até Ele, mas Ele diz assim: e ensine-os a guardar todas as coisas que eu ordenei. Não é viver o evangelho ao próprio gosto, é viver o evangelho conforme Jesus Cristo diz: eu ordenei, é cumprir ordens, cumprir o que a palavra diz. E o maior exemplo de alguém que soube negar-se a si mesmo para viver conforme a vontade do Pai é o próprio Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós precisamos então ter consciência de que vivemos esse evangelho, mas nós precisamos anunciar esse verdadeiro evangelho. E aí sim, quando nós fizermos isso, nós teremos certeza de que não estamos em pecado, desobedecendo às ordens do Senhor, negligenciando aquela que é a mais importante missão da igreja, que é anunciar o evangelho. Você não está aqui
para ser acariciado, você não está aqui para ter os seus problemas resolvidos, você não está aqui para ter as suas carências supridas, você não está aqui para ser curado, você não está aqui para ter o seu ego polido. Tudo isso, Deus é tão bom que tudo isso você vai receber, mas você está aqui porque você foi alcançado pela graça e outros precisam ser alcançados pela mesma graça. Você está aqui porque se Cristo não fosse Senhor e Salvador da sua vida, você estaria indo para o inferno, e não é justo que outros estejam indo para o inferno enquanto você e eu cruzamos os braços achando que nós existimos para nós mesmos. A ordem é: ide, fazer discípulos. E como eu preguei alguns domingos aqui, esse é o mais importante sinal dos últimos dias. A Bíblia diz: então será pregado este evangelho a todos, então virá o fim. Meus irmãos, nós precisamos de fato acordar. De fato acordar. Eu vou citar mais uma vez a conversa que nós estávamos tendo ali, eu, o Marco Alessio, o Alexandre. Eu perguntei: quantas pessoas cabem nessa igreja aqui? Umas 200 pessoas? Está faltando muito espaço aqui ainda. Está faltando muito espaço. Se você olha essa realidade e não te incomoda, tem alguma coisa errada com você. Tem que te incomodar. A gente tem que se incomodar. A gente deveria dizer assim: oh Deus, eu queria ver tanto a igreja cheia, não por crescimento numérico, porque quanto mais gente, é mais gente está sendo ministrada, é porque mais gente foi alcançada. Mas eu queria ver gente que eu amo aqui dentro. Essa responsabilidade é minha e tua. A gente não pode achar que missões é algo que só acontece se houver uma ordem do conselho da igreja. Vamos agora fazer um planejamento de missões. Isso é importante, é necessário, mas é responsabilidade individual, é nossa. Então que Deus tenha misericórdia de nós, Deus nos dê graça, Deus nos ajude, Deus nos inquiete, Deus nos incomode, Deus nos perturbe, Deus nos tire da nossa zona de conforto, para que algo seja feito nas nossas vidas e por intermédio de nós. Vamos orar? Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, por esta igreja que nos acolhe, por este lugar, pelas vidas que aqui estão. Pedimos, Senhor, que o Senhor comece em nós um despertamento, que essa palavra possa ecoar em nossas mentes, em nossos corações, que o Senhor nos seja gracioso, tenha misericórdia de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos...